Oi, gente! Eu sou a Gabi Bruno e hoje eu vou contar pra vocês como estão sendo as primeiras semanas aqui na escola. Então, pra quem não sabe, eu tô estudando na Brookwood High School, que fica em Snellville. É tipo uma cidadezinha muito do lado da minha e é 5 minutos daqui. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que contar pra vocês é que, tipo assim, eu vou pra escola de carro, a família me leva, ou de ônibus, o famoso amarelo. Então, só que a escola começa mais cedo. Quando eu acordo, ainda não tem ninguém acordado. Então eu vou de ônibus, com o ônibus da escola. Ele me pega literalmente em frente à casa, eu só tenho que atravessar a rua. Eu moro no 2860, ele me pega no 2849. Literalmente só atravessar a rua. E aí o ônibus passa aqui tipo 6h30, mas eu acordo 5h40 pra me arrumar com calma. Porque também já aconteceu daquela coisa de vou dormir só mais 5 minutos e se transformou em 20 minutos. E aí eu corri a beça pra me arrumar, mas enfim, deu tudo certo. Consegui chegar a tempo no ônibus na escola, enfim. Então, minha escola começa às 7h20, normalmente 6h40 eu já tô lá com o ônibus, porque é muito perto. E minha escola é gigantesca, olha isso, gente. Não sei se tá dando pra ver direito. Porém, tem tipo parte de cima, parte de baixo, enfim. Então, minha primeira aula é aula de biologia. Nessa aula, o nome do professor é Coach Pookie. E ele é uma pessoa assim, é um professor que só passa slide, mas ele dá as folhinhas pra gente preencher com as informações dos slides. Tipo assim, aqui tá tudo que a gente já fez na aula até hoje, com nota e etc e tal. E aí, tipo, tem os textos aqui da matéria, que aí a gente vai completando, tabelas, enfim. E, tipo, pra quem não sabe, desde a minha primeira semana eu tô tendo prova na escola. Eu cheguei no primeiro dia, então, prova. Ele chama pre-test e não vai pro seu boletim. Então você podia só ir pulando as perguntas. E é assim, a matéria toda que você vai aprender no ano, você faz quando você chega na escola, pra no final do ano você fazer de novo, pra ver o quanto que você evoluiu desde aquele teste. Ok. Assim, tipo, matemática. Tinha umas coisas que eu sabia, umas coisas que eu não sabia. Então eu só fui pulando e, enfim. Mas voltando ao assunto, aula de biologia. Minha aula de biologia no F12. Deixa eu achar aqui no mapa pra vocês. F12 tá bem aqui, rosinha. Enfim, essa escola inteira, F12, na parte de baixo. Beleza. Aí vamos lá no primeiro dia. Meu professor, ele dá esses passos aqui de trabalho atrasado pra você ir ao banheiro. Trabalho atrasado você pode entregar 3 no semestre, não sei, pra mim vai ser no semestre, então no semestre. E o banheiro você tem 5 passes, eu acho que deve ser semestre, gente, sinceramente, pra você usar. Que assim, pra você ir ao banheiro, ir na clínica, e falar com o diretor, e falar com qualquer pessoa, fazer qualquer coisa que seja fora da sala, em horário de aula, você precisa de um passe. Então, tipo assim, você tem 5 passes. Se você quiser usar 6, você pode usar. Só que aí você vai pra detenção. Aí você fica 10 minutos depois da aula na escola. Podia ser no extended lunch. Ia ser melhor, ia ser menos pior. Essa aula, tipo, ninguém conversa. Por motivos de são 7 da manhã. E também porque, tipo assim, ninguém nessa aula faz questão de falar com ninguém, também não dá tempo, enfim. E aí todo dia, 7h20 da manhã, a gente tem o jornal da escola. E aí fala, tipo assim, essa semana vai acontecer isso. Abriu tal coisa. Vai falando umas coisinhas assim, meio nada a ver. A palavra da semana é histrionic. E aí dá a palavra da semana. Aí depois tem o juramento à bandeira. Sim, a gente faz juramento à bandeira todos os dias, 7h20 da manhã. Entendeu? Com a mãozinha no peito, de pé, bem isso. Bem coisa de filme mesmo. Já decorei uma parte do juramento, graças a Deus. Aí depois dessa aula eu tenho body sculpting,
que basicamente é academia. Eu pedi pra fazer essa aula porque eu realmente queria já, tipo, não perder o ritmo do Brasil. Pra quem não sabe, eu ia pra academia 4 vezes na semana no Brasil, aqui eu tô indo 5 vezes, né? E aí, tipo assim, F12, e aí eu tenho que vir pra cá. Então sobe escadinha, vai, anda no corredor lotado. Porque sim, tem aqueles engarrafamentos no corredor, é muita gente. Enfim, péssimo, porém ok. Aí eu vou, e tipo assim, segunda, quarta e sexta é weight room. Então é basicamente, tipo, série. Terça e quinta é treino de cardio, e aí pode ser corrida, pode ser circuito, pode ser várias coisas. Normalmente, quando é cardio, a gente fica na quadra que o pessoal joga vôlei. Tipo, a quadra aqui, a gente tá aqui em cima. Eu tenho vários amigos nessa aula, graças a Deus. Tem a Ilaha, que eu almoço com ela. Tem a Rhiannon, eu achava que era Rihanna, mas não, é Rhiannon. Tem a Shallow, ela é super legal. E tem uma outra que ela tá sempre com a gente também, mas a gente não sabe o nome, sinceramente. E aí a gente tá sempre, tipo, malhando juntas, caminhando juntas, quando é cardio e tal. Super legal. Aí depois eu vou pra uma das minhas aulas favoritas, é a minha segunda aula favorita. Que no caso, lembrando, tava aqui e aí eu venho pra cá. Só que essa aula é meio ruim o caminho porque é em um prédio novo, que é A100 Building. E aí, tipo assim, ele não tem ligação com o resto da escola. Então você sai pela entrada normal, sai e vai por fora pra esse prédio. Só que assim, gente, é um corredor desse tamanho. Minha escola é muito grande, tem 3.500 alunos, 3.600, assim. Então, assim, é razoavelmente muita gente. Terceiro período, só lembrando. Então sai, tem uma escada desse tamanho, também para 1.000 pessoas andarem. Mas dá tempo de chegar tranquilo nessa aula, beleza. Eu amo essa professora. Esqueci de falar. No meu segundo período, o nome da professora é Coach Kearney. Sempre que a gente chama de coach, é porque ou treinava alguma coisa, ou treina. Então, tipo assim, a Coach Kearney, tudo bem que ela dá aula de educação física e também é treinadora de basquete. Mas o de biologia que eu falei, que é o Coach Pukei, por que a gente chama ele de Coach Pukei? Porque ele era o treinador de swim and dive da nossa escola, mas agora ele meio que se aposentou de ser treinador. E aí... também esqueci de falar, cada sala, tipo, pode ser meio que um tema, pode ser organizada, decorada, da forma que o professor quiser, porque a sala normalmente é só dele. Às vezes os professores têm que dividir sala, mas aí, tipo assim, de biologia tem só coisa de biologia e de swim and dive, que são os troféus, só. De educação física não tem como decorar, porque não é uma sala, né, mas tudo bem. Aí, na aula de literatura, que é o terceiro período, que é American Literature and Composition, é a Miss Crawford. Ela é uma fofa, eu amo ela. A sala dela, gente, é toda decorada assim, com livros, com filmes. Bela e a Fera, que eu amo, tem uns 5 posters. Sem brincadeira, tem 5 posters. Beleza. Tudo lindo, maravilhoso. Nessa aula eu tenho uma amiga, que é Isabela, e também tinha a Shantinaya, que ela é do mesmo ônibus que eu. No ônibus também tem a Fog, ela é super legal, ela mora literalmente aqui do lado. A Shantinaya, ela teve que mudar a schedule dela e não tá mais tendo aula comigo, mas enfim, tudo bem. Aí, nessa aula, são esses meus amigos. Aí, tipo assim, sempre slide tem a palavra da semana, sempre. E aí, tipo, a gente sempre tem que anotar qual é a palavra da semana, significado, antônimo, sinônimo. O caderno tem que ser bem organizado, porque ele vale ponto, tá? Então, quiz é com consulta ao caderno, que é o vocab quiz. Então, tipo, todo fim do mês a gente tem. E aí, no fim do mês, você tem, tipo, mais de 20 palavras anotadas. E aí, obviamente, você não vai decorar tudo, então você olha no seu caderno, sem problemas.
a melhor aula. Quem tem conversado comigo sabe por que que é a melhor aula, tá? Se você sabe, é porque a gente tá se falando, porque eu gosto muito de você. E aí, tipo assim, lembra que eu falei que tem trailer na escola? A gente tem alguns halls que são A, B, C, E, F e trailer. Essa ponta, e eu vou pra essa ponta. Eu atravesso a escola inteira. Só que, vamos a algumas coisas. Eu tô aqui, aqui termina a escola, aí vem a parte de estacionamento, vem parte de quadra de tênis, vem mais estacionamento, vem metade dos trailers e a outra metade dos trailers e depois tem o estádio de futebol. O meu trailer é um dos mais longes possíveis e são 7 minutos pra você mudar de sala. Se você não chegar nos 7 minutos, você tem que pegar um tap, que é tipo um passe. Você anda até o A2, pega e volta, pra você poder entrar na sala. 7 minutos pra andar a escola inteira e mais um pouco. Não dá tempo de eu ir andando pela escola, que tem ar-condicionado, então a gente vai pelo sol pra ser mais rápido. Porque senão não dá tempo de chegar, não é mesmo? Beleza? E aí, nessa aula, meu professor é o Coach McLean, é aula de US History. Normalmente, ele dá essas guided notes pra gente, que a gente também só vai anotando. Às vezes ele não dá guided note, ele só vai falando, você tem que ir escrevendo. E aí fica uma bosta. Ele dá muito trabalhinho valendo ponto, tipo assim, identifique as colônias e o que elas fazem. É isso. Inclusive o teste dele eu tô morrendo de medo, porque foi o primeiro teste que eu fiz aqui, tipo, teste real oficial, papel, caneta, que na real aqui é lápis. E eu não sabia que tinham várias filas, e aí eu não escrevia fila. Inocente, não sabia. Então, com certeza não vai dar bom. Aí, gente, essa aula é muito engraçada, eu adoro ele, sempre conta da vida dele, maravilhoso. Aí, ele é treinador dos quarterbacks do futebol americano. E aí, tipo, nessa aula eu tenho a Mariana, que ela é uma colombiana, então a gente só se fala em espanhol, por incrível que pareça. Tem o Trey e tem os gêmeos. Então, nessa aula, o professor sabe que eu sou brasileira. E aí teve um dia, ele tava falando sobre a queimada na Amazônia. Aí ele, Gabriela, você como uma brasileira, gente, aí a aula parou. Aí os gêmeos, você é brasileira? Você fala português? Eu falo, por quê? Aí começaram a soltar umas palavras que eu não posso reproduzir neste exato momento, mas tudo bem, né? Uma palavra assim, perguntando o que significa. Acontece. Aí eu até coloquei pra eles seguirem o Gringo Dictionary, que é a tradução literal de expressões em português para inglês. E, gente, muito engraçado, adoro eles. O Trey é do time de futebol americano. Aí, depois, chega a melhor parte do dia, que é o almoço. Então, no meu 5º período, eu tenho o almoço. E aí, tipo, como estamos aqui, tem 56 minutos, 23 minutos é o almoço e nos últimos 23 minutos é guided study. Eu já vou explicar tudo direitinho. No almoço, segunda, quarta e sexta, você tem que ir nesse guided study, que basicamente é uma sala de aula só pra falarem que você tá ali e é isso. E passar a segunda parte do jornal quando tem. E aí depois disso você pode fazer dever, pode assistir vídeo, pode conversar baixo, enfim, super de boa. Terças e quintas a gente tem extended lunch, então a gente não precisa ir nessa aula, a gente pode comer do lado de fora. Tem gente que foi jogando futebol lá fora. Você pode ir pra biblioteca. Você pode ficar onde tem o almoço. Você pode fazer o que você quiser, basicamente. Só não pode entrar na sala de aula. Só. Fora isso, você faz o que você quiser. Logicamente, assim, um senso, né? E aí, depois, quando termina, eu tenho que ir pra aula de matemática. Essa aula de matemática é polêmica, gente. Polêmica. Porque eu fui colocada de início em álgebra 1.
Porém, só tinha o nono ano comigo e eles estavam aprendendo, tipo, polinômios. Eu, tudo bom, já aprendi isso há algum bom tempo, né? Então, por favor, quero trocar de aula. Nem fui eu que pedi, na real, foi a professora, Miss Jordan. Ela pediu pra me trocar de aula. Ela basicamente, no meu último dia, me expulsou da aula dela, porque, tipo assim, eu não tava fazendo nada, eu só tava... E aí ela me deu uma folha de álgebra 2 e falou, vê se você consegue resolver, me colocou separada da turma. E aí, no dia seguinte, eu tava indo pra aula de álgebra 2, de Dr. Thomas. Gente, eu cheguei e era dia de quê? Teste. Eu tinha teste, tipo, quinta e sexta. Aí eu, professora, então, eu nunca estive na sua aula, querida. Como vai ser? Ela, não, esse teste de hoje não conta, não sei o que, não vai pro seu gradebook. Eu, tá, então eu faço. Tudo bem. Aí, na sexta, cheguei. Mais um teste, esse vai pro gradebook, ela não vai, eu, ótimo. Graças a Deus, deu um problema lá contra a turma e não foi pro gradebook, eu tinha tirado 2 de 10. Porém, eu não tinha matéria, gente, eu acho justo ressaltar isso, eu não tinha matéria, eu consegui tirar 2 de 10. Então tá ótimo. E aí, ela também, tipo, sempre dá esses papéis, papel e mais papel, né? Americano gosta de matar as árvores, né? Isso com Velma. O dever de casa nem tem, né? Imagina, nem tem. E aí, atualmente, a gente ainda tem, tipo assim, SAT Prep, que eles dão o link no nosso site, e aí você faz e entrega a sua resolução e conta ponto, enfim. Gente, aqui na escola, se você respirar, você ganha ponto. É basicamente isso. Você respirou, sonhou com a escola, tá ganhando ponto. Nessa aula de álgebra, gente, já aconteceu de eu esqueci meu celular, em cima da mesa da professora, só reparar, talvez, quando eu estivesse no ônibus. E aí eu fiquei um dia sem celular, todo mundo desesperado, enfim. Recuperei o celular de manhã cedo, graças a Deus. Eu tava desesperadíssima. Aí depois eu tenho aula de química, que é com a Miss Kirby. E ela é super legal. Ah, esqueci de falar, no Guided Study eu tenho algumas amigas que são a Jolene, Michaela. E tem uns garotos que conversam comigo, eu não sei o nome deles, e um deles sabe falar espanhol, sabe que eu sou brasileira. Na aula de álgebra eu também tenho outros amigos que são... O Trey tá nessa aula, atualmente ele tá no meu grupo, não foi a gente que escolheu o grupo, só pra ressaltar. Aí tem a Cristabella, que é irmã gêmea da Isabela, do terceiro período. E aí também tem o Grayson, que também é jogador de futebol americano. Tem a Kearney. Essa aula é muito engraçada, porque, tipo, a professora, gente, ela é um pouco muito sedentária. E aí, ela só dá aula sentada na mesa dela, na cadeira dela de escritório, sentada, plena. Tem uma câmerazinha assim na mesa dela. Ela põe a folha ali, com a resolução, com, sei lá, com qualquer coisa, põe ali, a câmerazinha daqui, projeta no quadro. Pra que se levantar? Esse é o nível de sedentarismo dos Estados Unidos. Aula de química com a Miss Kirby. Tem uma outra intercambista, que é a Mônica. Ela é da Espanha. Minhas amigas, além da Mônica, são a Nuha, a Meredith, a Ali e a outra menina que eu não lembro o nome. E, cara, tem um pessoal nessa aula, tipo o Julius. Cara, ele me irrita. E irrita a professora também. Tipo, qualquer coisa, se você falar hi, aí ele vai estar Ai, gente, pelo amor. Nessa aula, tipo, ela também dá um monte de papel. A gente tem 2 cadernos, eu ainda tenho o binder. E aí eu fico, gente, o que é pra anotar em cada caderno, né? Esse caderno aqui é da Dollar Tree, tá, meninas? Foi $1. E aí, tipo, tem um monte de coisa colada. Eu nem sei se era pra estar nesse caderno. Porém, está. Aí tem a parte de anotação, que ela tá fazendo a gente anotar algumas coisas. De quê? Tipos de reações químicas. Mas essa aula é super legalzinha, tipo, praticamente todo dia a gente tem laboratório. Tem uns laboratórios que você não pode fazer de lente de contato, ela avisando, tipo, amanhã não pode. Falar sobre o ônibus da volta.
No meu primeiro dia de aula, me falaram que o número do meu ônibus era ônibus 35. Coloquei 35 na cabeça. 35. Se me perguntassem qual ônibus que você vai pegar, eu ia falar 35. Tudo bem. Aí, tipo, no primeiro dia falaram, vocês que estão pegando o ônibus, vem aqui ver onde que seu ônibus vai estar posicionado. Fui, era tipo assim, sabe? Tipo, na entrada principal, meu ônibus, aqui pra trás. Aí peguei esse ônibus. Aí, gente, eu tô passando em lugares que eu nunca vi. Lugares estranhos. Esse pessoal não estava no ônibus de manhã. O que tá acontecendo? Mas continuei no ônibus, continuei plena, nada estava acontecendo. Gabriela tava com paranoia. Basicamente isso. Aí, o motorista parou no último ponto. Aí todo mundo saiu do ônibus, menos eu. Aí ele só fez assim. Aí eu, meu Deus, tô no ônibus errado, certeza. Agora é certeza. Aí ele, você perdeu sua parada? Eu não perdi. Aí, onde você deveria estar? Aí eu, Lawrenceville, Haddonfield, o nome do meu condomínio. Ele, eu nem sei onde isso é. Você pegou o ônibus errado, vou te levar de volta pra escola. Lembramos, não tem companhia de celular aqui, não tem internet. A internet da escola nessa altura ainda não tava liberada pra gente usar nosso login e senha. Liguei pro avô, que tava com o número salvo no meu celular. E aí ele foi me buscar. 4h30, eu saio 2h10. Primeiro dia de aula, a gente pegou o ônibus errado. Não. Na hora que eu fui ligar pro avô, que eu liguei da escola, a moça falou, vamos aproveitar e vamos conferir qual é o número real do seu ônibus. E aí o número do meu ônibus, na verdade, é 25. 25. A partir desse dia, nunca mais eu peguei o ônibus errado, gente. Sério. E foi a maior sorte, porque, na entrada principal, meu ônibus fica aqui. Então, é maravilhoso. É perfeito. Eu saí da escola e já tô ali. Mas, gente, sério, a escola é muito grande. É diferente? É. Gosto desse estilo de escola que, você tem praticamente prova todo dia. Então, você tem que estar estudando sempre. Então, é meio que mais fácil. Você fez o dever de casa hoje, daqui a 2 dias você vai ter o teste, o quiz dessa matéria. Então, te facilita. Você vai estar com uma coisa fresca em você. Às vezes, não vai precisar ficar estudando muito, todo dia, muito. Ou, 2 dias antes da prova, você vai ter que descobrir tudo. Não, você já vai estar sabendo, porque você está tendo prova constantemente. Os professores são muito legais, dependendo do professor, né? Tem uns que são maravilhosos. A aula é muito boa. São 56 minutos que passam rápido aqui. No Brasil, às vezes, dependendo do professor, 45 minutos você já tá morrendo. Quando você tem 2 tempos seguidos, então você morre mesmo. No Brasil, normalmente, a gente tem, 20 mil matérias. E aí, segunda, você tem A, B e C. Terça, você tem D, E, F. Aqui não. Aqui é o seguinte. Primeiro período, biologia. Segundo, PI, vários scopes. Em terceiro, literatura. Quarto, US History. Quinto, almoço. Sexto, álgebra. Sétimo, chemistry. E pensei assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, ainda não fui em jogo de futebol, mas eu quero muito ir. Eu sei que no dia 6 de setembro vai ter um na escola. E eu não sei quanto é o ingresso, porém quero ir. Porque o último que teve, que foi o Corky Kell, a entrada foi uma leve facada no seu coração, rim e todas as partes do seu corpo. E ainda era longe, eu não vou. Mas aí agora a gente tá querendo ir. Quero companhia. Enfim, gente, me sigam nas redes sociais. Meu Instagram vai estar aqui. Eu também tô usando o Snapchat, porque aqui eles usam esse demônio que já tá morto no Brasil. E aí ele vai estar aqui. Curtam, comentem, compartilham. Se inscrevam no canal, por favor. Não sei qual vai ser o próximo vídeo, por favor, me deem sugestões. Tô sem ideias. E é isso. Beijo!